Eu estava conversando com o Domingos a respeito da campanha, né, que nós vamos ter, a campanha de Israel. E quando se fala em campanha de Israel, o que acontece? Os pastores antigos já sabem o que vão fazer. Os novos estão sendo orientados. Mas o que se passa na cabeça dos pastores em geral? O seguinte: bom, é hora de arrebentar. É hora de eu recuperar o tempo perdido. É hora da minha igreja crescer. E muitos pensam assim: se eu não crescer, eu vou ser prejudicado, ou eu vou ser tirado, eu vou ser colocado numa igreja menor. Esse tipo de pensamento, de intenção, é óbvio que é um pensamento de o que eu entendo de sacrifício? O que hoje eu entendo? Porque eu não entendia. Eu achava que sacrifício, que Deus se agrada dos sacrifícios, então eu fazia os sacrifícios para agradar a Deus. Eu fazia os sacrifícios para agradar a Deus. Mas a pergunta é: será que eu estava agradando a Deus ou tentando agradar a Deus, ou eu estava tentando agradar as minhas necessidades? Essa é a pergunta. Porque se eu estou agradando a Deus, se eu quero agradar a Deus, então eu vou fazer o sacrifício, de fato e de verdade. O que é o sacrifício? O que significa o sacrifício? O sacrifício é uma oferta. Sacrifício é oferta. Mas que tipo de oferta? Qual tipo de oferta que agrada a Deus? Se eu ofereço uma oferta de sacrifício, objetivando a minha vontade, a conquista de alguma coisa pessoal, então o meu sacrifício não vai ter valor para Deus. Eu estou sacrificando para mim e não para Deus. Concorda comigo? É ou não é? Se eu pego o sacrifício, eu pego um sacrifício e coloco no altar em troca de um benefício pessoal, então eu estou mostrando para Deus o quê? Que aquele sacrifício não é para ele, é para mim? Ou não é? Me corrige se eu estou errado. Levante a sua mão e diga ao bispo: eu não entendi. Não estou entendendo. É exatamente isso que eu quero que você entenda. Que o sacrifício é para agradar a Deus. Não é para agradar a gente. Não é para agradar a direção da igreja. Não é para crescer a oferta. Não é para atender as necessidades da igreja. Não, o sacrifício é para Deus. E isso não pode ser na base do estímulo que a gente usa para levar as pessoas a sacrificar. Isso tem que haver, o que nós temos que considerar é que tem que haver uma conscientização do sacrifício. Não para me agradar, não objetivando o meu benefício, mas objetivando o benefício de Deus, para a glória dele. Então, antigamente, a gente pensava: toma lá, dá cá. Eu usei esse termo muitas vezes. Toma lá, dá cá. Mas não é toma lá, dá cá. É você ter consciência do que você deve fazer e faz. Não eu chegar para você: faça esse sacrifício. E você vai fazer o sacrifício, mas não porque Deus tocou em você, não porque Deus está pedindo isso de você, não, mas porque eu falei. O pastor falou, para fazer o sacrifício, então eu vou fazer. E vai receber a resposta. Mas não vai mudar a vida da pessoa. Porque fez um sacrifício em obediência à palavra do pastor. Não foi o Espírito Santo que convenceu. O sacrifício tem que envolver
a vontade da pessoa. Eu quero sacrificar. Eu quero sacrificar porque eu quero agradar a Deus. Eu quero satisfazer a vontade de Deus. Deus fala na sua palavra: minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer. Quer dizer, sacrifícios de ofertas, a minha alma não tem prazer. Por quê? Porque é um sacrifício já costumeiro. Eu vou fazer isso para receber aquilo, vou fazer aquilo outro para receber aquilo outro. Então a pessoa vive de sacrifício em sacrifício, mas não de fé em fé, um relacionamento íntimo com Deus. Não houve entrega sincera, verdadeira. Não houve arrependimento. Por isso ela novamente cai no pecado e tem que trazer novamente animal para sacrificar. E novamente cai em pecado e novamente traz animal. Quer dizer, os animais que estragam o pacto e ela fica se livrando dos seus pecadinhos. E essa é a situação. Muitos, por exemplo, nas segundas-feiras, empresários que crescem, vêm na igreja, faz sacrifício, faz aquilo outro. Eles crescem. E depois, o que acontece? Normalmente, vão embora para cuidar das suas conquistas. E perdem novamente tudo que conquistaram. Quer dizer, não há um retorno efetivo por toda a eternidade. O retorno é só naquele momento. O retorno não acontece por toda a eternidade, porque não envolveu o arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão, remissão de pecados. Tem que haver o arrependimento. E isso é parte da pessoa que sacrifica. Quando a gente fala de oferta, estimula as pessoas a oferta. Oh, Jesus disse: ai, ser vos a dado. Ou a medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se vos darão, não é isso? Mas vejam lá antes. Em Lucas capítulo 6, veja lá o que está escrito a respeito do dar e ser vos a dado. Fala, é bom até recapitular isso, que nós já falamos isso há algum tempo atrás. Eu lembro. Lucas capítulo 6, e versículo 38. Dar e ser vos a dado. Mas antes, o 37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai, soltar-vos-ão. Mas antes de falar isso, no versículo 36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Quer dizer, a gente tem que ter misericórdia. Fazer o bem. É isso que dá. Isso é o que significa dar. Mas antes do 36 e 35, amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem. E emprestai, sem nada esperares. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Mas antes do 35, vem o 34. E se você for retroagindo, passo a passo, você vai ver que o dar e ser vos a dado não tem nada a ver com a oferta. Tem a ver com o bem que você faz, sem esperar nada de alguém. Ora, se nós temos que ter esse relacionamento, perdoar, então nós temos que perdoar. O sujeito fez mal a você, você tem que perdoar. Mas não interessa se você tem razão ou não. É a sua obrigação, você é filho de Deus, você é obrigado a perdoar. Com sinceridade. Isso é oferta de sacrifício. Isso é sacrificar. Esse é o sacrifício que Deus quer. Não é nada de tomar lá da cá. Porque aqui ele fala, emprestai e não esperai o retorno, não é isso? Não é isso? Não é isso? Está escrito? Emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. Quer dizer, não tem que tomar lá da cá. Eu errei. Muitas vezes eu falei e ensinei. E muitas igrejas cresceram economicamente. Pastores cresceram economicamente. Subiram economicamente. Na escala de pastor regional, pastor bispo, etc, etc. Cresceram. Mas, com o tempo, muitos caíram. E o sacrifício que fizeram, não valeu? Não, não valeu. Não valeram, melhor dizendo. E Jesus disse: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo, que é o que os pecadores fazem aí fora. A gente fala de oferta de sacrifício, eles fazem sacrifício também para os deuses deles, sim ou não? Eles fazem. Quer dizer, nós fazemos nosso sacrifício, eles fazem sacrifício, então todo mundo faz sacrifício para os deuses que creem, que cada um crê. Mas qual que prevalece? Aquele sacrifício que é feito para agradar a Deus. E essa é a consciência que nós temos que levar para o povo. Ah, minha igreja vai cair, se eu não fizer, se eu não for forte nessa... Não é você que vai cair. É você que vai cair. Se você ainda permanecer nessa linha de pensamento. Entender? Sim ou não? O diabo parece estar prevalecendo nesse mundo porque a vontade dele é feita a revelada nesse mundo. Até os bonecos, baby reborn, bebê reborn, a palhaçada, o diabo rindo da criação
ação de Deus. O diabo debochando de Deus, fazendo o ser humano, que é a obra-prima de Deus, que foi feita à imagem e semelhança do Altíssimo, essa humanidade completamente perdida, servindo ao diabo, servindo a Satanás. Agora eu penso, poxa, o que nós estamos fazendo para mudar essa situação ou para minorar essa situação? Nascemos de Deus, temos o Espírito de Deus, então nós temos que fazer algo que venha honrar o nome do nosso Deus, para que a vontade dele venha prevalecer aqui na terra. E você, eu, cada um de nós é responsável por essa missão, fazer a vontade do Pai. Entenderam? Entenderam? Mas isso só é possível se você tiver o mesmo Espírito que eu tenho, ou se eu tenho o mesmo Espírito que você tem. Eu falo por mim, você tem que ter o mesmo Espírito que eu, porque eu não posso falar por você, eu não posso ter o Espírito que você tem, eu não sei o Espírito que você tem, mas eu sei que o Espírito a quem eu sirvo. Então, se você tem o mesmo Espírito que eu, o mesmo desejo, a mesma ambição, a ambição de almas, é isso que Deus quer. Ele quer que nós ganhemos almas. Ele quer que você viva para ganhar almas. Né? Viver para ter prazer nesta vida. Não foi para isso que nós fomos chamados. Ele vai dar tudo o que você precisa, mas você não vai trabalhar para que tenha tudo o que você precisa, não. Você vai trabalhar para que ele seja santificado na sua vida. A vontade dele seja feita na sua vida. Entendeu?